Vamos lá, então, vamos começar. Que triste que a galera não acessou ainda, mas vamos para frente, tá? Seguinte, galera, sei que todo mundo está sofrendo aí com a distância por conta da pandemia, né? Todo mundo enclausurado aí em casa, sem contato físico, sem conversar, sem fazer nada direito, né? E a gente sempre tem essa questão do calor humano, de proximidade, então é muito difícil. Mas a Anguera, ela fez com que a gente se aproximasse num ambiente aí através do Teams, que é um aplicativo da Microsoft. E todos os dias que eu dei aula segunda para 45 pessoas, ontem para uma galerinha aí, até que o Vini também estava na aula, né? Teve bastante gente, eu acho que teve umas 20 pessoas, né, Vini? Umas 15, 20 pessoas, né? Por aí. E hoje nós estamos praticamente que particular aqui, né? Só nós 5. Ah, não, tem mais gente aqui, agora que eu vi. Tem a Ana e o Juno. O povo tá aqui também, que legal. Tem o Deivão, tem a Rosinha, tem a Carol, o Vini, a Ana e o Juno. Beleza, então somos nós 7, né? A nossa disciplina é totalmente prática. Dentro da nossa grade curricular, são 20 horas teóricas e 20 horas... Nossa, o meu microfone tá dando retorno aqui, peraí. 20 horas, 20 horas teóricas e 20 horas práticas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar ao máximo me doar aqui para que vocês consigam absorver as coisas que são teóricas e práticas ao mesmo tempo, tá? Então, deixei o software aberto aqui e eu peço para que vocês baixem os aplicativos aí, baixe o Photoshop, baixe o Illustrator, porque a ilustração digital praticamente só vai mexer com os dois, tá? Então, se você não tem um computador legal, professor, não tem como baixar o software, meu computador não é legal, então não tem o que fazer, tá? Em outras matérias, até que dá para a gente dar um jeito, a não ser que vocês comecem a desenhar no Python lá, né? Mas, ou baixar algum software de desenho aí, mas não tem muito o que fazer, tá? Se você tem um computador que pelo menos carregue, aí manda bala, já instala. O software lá da Adobe, ele está disponibilizando, eu acho que 90 dias para alunos, para estudantes. Então, depois vai lá em www.adobe.com.br e aí vai falar que está disponível por 7 dias. Mas quando você baixar o Creative Cloud, que é a plataforma dos aplicativos, praticamente vai surgir uma conversa lá de 30 a 90 dias, alguma coisa assim, tá? Mas vocês façam isso e depois vocês me avisem se é isso mesmo ou não, tá bom? Hoje a gente vai mais para a ilustração agora dentro do Illustrator. Vocês fizeram a ilustração de vocês no Photoshop com algumas ferramentas, Excel. Hoje no Illustrator a gente vai ter duas ferramentas que a gente vai trabalhar bastante, tá? Infelizmente a gente não tem a mesa digitalizadora, né? Isso daí vai ser muito ruim nesse sentido da ilustração. Mas quem não tem cão, caça com gato, e aí o mouse vai servir, já que serviu nas duas primeiras aulas que a gente estava também, né? Então o mouse vai ficar com um traço meio ruim esteticamente, mas fazer o quê? De qualquer forma, vai dar uma aparência de ilustração, tá? Separei para vocês, e isso vocês vão fazer em casa, tá? Então, prestem bem atenção, que isso vale pontuação, e todas as nossas aulas vai ter a parte, então, que eu vou falar da teoria dessas ferramentas, a gente vai colocar em prática, e vocês vão colocar em prática em casa também. Como eu falei para vocês, são 20 horas de aula teórica e 20 horas de aula prática.
A Anhanguera destinou, então, 50 minutos de aula teórica. Então, a gente vai estar aqui no Teams 50 minutos. As duas outras aulas de 50 com a ferramenta desenvolvendo aquilo que eu pedi para vocês durante esses 50 minutos, tá? Então, não é que a nossa aula é curta, só tem 50 minutos, é porque a nossa disciplina é prática e só contém 50 minutos de aula teórica. Por isso que as outras vocês fazerem, tá bom? Combinado? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo. Então, fechou. Quer falar, Cá? Então, tá bom. Tudo certo, professor, tudo certo. Então, fechou. Vamos lá. Aqui, nós vamos trabalhar duas ferramentinhas muito legais que a gente tem no Illustrator, tá? Deixa eu... Então, eu separei uma fotinho de um ator aqui europeu para gente trabalhar. Vocês separem as fotos aí, pode ser de vocês ou pode ser de alguém que vocês gostem, tá? Não tem problema. Eu separei aqui a foto e a gente vai trabalhar duas ferramentas muito bacanas. A primeira que eu quero apresentar para vocês é a ferramenta lápis, tá? Todo mundo, quando vai desenhar, pensa que a ferramenta pincel é a ferramenta que vai te dar mais garantia aí de um traçado legal, tá? Só que a gente tem aqui a ferramenta lápis, que ela é muito mais eficiente do que a ferramenta pincel quando a gente fala de desenho e de contornos mais precisos, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Isso daqui, então, a gente tem um bitmap, só que ele está em alta resolução, por isso que ele não está distorcendo aí os pixels, né? Agora vocês estão enxergando os pixels aí. Mas, ó, dá até para enxergar o blurzinho aqui que está da limpeza de pele que fizeram, né? Quando a gente fala de lápis, a gente tem uma precisão muito mais eficiente aqui, quando a gente faz isso daqui. E aí, vocês vão ver, deixa eu até mudar o stroker aqui. Vocês vão ver que o lápis, ele vai garantir praticamente toda a manipulação certinha de que você fez com o mouse ou com a caneta. Com a caneta que eu digo da mesa digitalizadora, tá? Não com a caneta daqui. Aqui você tem que entender um pouquinho da ferramenta e para isso você clica nela, no lápis, e aperta o Enter. Quando você clica no lápis e aperta o Enter, vai abrir uma janelinha de configurações dessa ferramenta, tá? Aqui, o Illustrator, ele já deixa pré-definido esses tipos de seleção aqui, ok? Mas aí, a gente vai aprender para que serve cada um desses daqui e como que eu melhoro os traçados, ok? Mas para que isso aconteça, eu vou fazer pelo menos o desenho do rosto e aí vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Vamos lá. Você vai ver que ele vai fazer todo o desenho do rosto. A minha orelhinha gorda. Olha lá, já fez toda a curva. Agora a barba. A barba cheia, vocês selecionam sempre a barba como um todo, tá? Não o contorno do rosto.
Se vocês quiserem, ó, por exemplo, teve a hora aqui que eu passei a mais, tá? Percebeu que aqui ficou errado, né? Você vem aqui de novo e passa por cima. Ó lá. Redesenhou, tá? Isso daqui é uma coisa bem legal que tem de vantagem ao invés da ferramenta pincel. Subir aqui. Ops. O mouse é uma merda, né? Pronto. E aí eu vou unir esses dois aqui. Então a gente já tem praticamente o contorno do rosto bem definido, tá? Eu vou em camadas. E agora, quando a gente fala de ilustração dentro do Illustrator, a gente fala de organização de camadas. Quando a gente monta layout e tudo mais, eu nem brigo com vocês em relação a camadas. Eu brigo com vocês mais em camadas quando a gente fala de Photoshop. Mas quando a gente fala de ilustração, aí dá no mesmo, tá? É a mesma coisa do Photoshop. Você precisa ter aí organização. Tanto que eu coloquei aqui mais ou menos, ó, na camada foto, bloqueei ela aqui com o cadeadinho e dá pra gente ter uma noção como que ficou por baixo, tá? E o contorno vem aqui por cima. Já nomeei as camadas bonitinhas. Fechou? Então, vamos lá. Então, vamos desenhar o olho. Você vê que ele vai considerar muitos pontos aqui, tá? Então, tem vários pontinhos. Mesma coisa. Ô, Ká, seu microfone está extremamente baixo, não dá para ouvir nada. Melhorou? Nossa, agora tá. Fiquei surdo. Eu tirei o fone. Depois que faz o traçado, para tirar os pontinhos, você dá Ctrl D? Para vocês, tá? Você pode tirar com Alt ou você pode voltar o ponto. Tipo, aqui não ficou legal, então, ó, o que eu fiz. É diferente a ferramenta, tá? Então, aqui não ficou legal, tal, errei. Olha o que aconteceu. Eu não preciso apagar isso daqui, eu continuo daqui e faço o resto. Mas aí para clicar fora, você segura o Alt e clica fora? Não precisa clicar em nada. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem esses caras aqui, ó, calibrados, editar caminhos selecionados, fechar caminhos e manter selecionado, é justamente isso que acontece, ó, quando a gente tira, tá? Dá um exemplo aqui para vocês. Ah, entendi. Saiu lá embaixo. Aqui. Ó, não é possível continuar o traço. Entendi. Tá? Então, por isso que aqui é importante vocês selecionarem. O Alt, ele alterna para a ferramenta suavizar. Então, se você quiser utilizar o Alt aqui para ferramenta suavizar, aí você só apertar o Alt, ó. Aí ele vira esse negocinho aqui. Ó, viu? Agora eu tô tirando os pontos. Entendi, beleza. E se eu quiser suavizar tudo, ó lá, ele vai... Aqui, por exemplo, eu não gostei, achei que ficou muitos pontos, tal, né? Então, na ferramenta suavizar, você aperta o Alt, ó,
E aí você vai tirando os pontos a mais. Entendi. E aí ele vai suavizando, não deixa tão marcado assim o seu traço, né? Mas só se você deixar lá bonitinho nesse flagzinho aqui. Se tiver fora, você não consegue suavizar. Tá, beleza. Tá bom? Beleza. Nossa, isso não é uma moto, né? Então, ó, vou suavizando os traços. E aí vocês já vão tendo no escopo. É bem mais tranquilo do que qualquer outra ferramenta. Eu acho, né? E olha que não é minha vibe desenhar, mas... Olha lá. Aí dá para suavizar aqui as pontas. Já tem... Quem tá assoviando aí, gente? Boa. Já foi. Ah, professor, quero agora fazer por dentro aqui a minha pupila, mas eu vou ter que fazer o desenho assim para ter a minha pupila. Não, você não precisa fazer assim, tá? Aqui embaixo tem uma ferramenta modos de desenho, tá? Essa modos de desenho aqui, ela te dá a opção para você desenhar normal, desenhar atrás e desenhar dentro. Se você selecionar aqui e apertar aqui, você vai ter a opção de desenhar dentro. Então, eu consigo fazer, ó, você viu que abriu até aqui umas arestas, certo? Eu vou conseguir desenhar aqui por dentro assim, ó. Automaticamente, ele excluiu o que fica fora do meu contorno. Vou fazer mais certinho aqui. Aí já tenho, então, esse. E agora, aí eu preciso sempre tirar daqui, tá? Porque senão vai dar merda. Desenhar normal. Vou lá. Depois, você também pode utilizar a ferramenta seleção direta para ajustar as arestas, tá? Então, não gostei de algumas coisas, tal, eu vou lá e ajusto as arestas, bonitinho lá, sem problema algum. Quero agora desenhar dentro, aí vou lá, seleciono, venho aqui, desenhar dentro, vou lá, ferramenta lápis e faço a bolinha. Lá dentro só vai ficar, então, o desenho da bolinha. Só que percebe que ele desenhou lá dentro, só que na hora do preenchimento você vai ter que ter aí um jogo de cintura para desenhar aqui depois, tá? Mas essa parte é só contorno, não é preenchimento. A gente vai fazer uma de cada vez para depois vocês verem como funciona, tá?
Tá tranquilo até aqui? Sim. Ó, começou. Isso é mais ilustrativo, tá? Então, você vai ver que é mais mão livre. Depois, a gente vai para a ferramenta curvatura. A curvatura eu gosto muito também. Foi até que o Deivão tá aí? Opa, professor, tá me ouvindo? Tô. Opa, você estava usando a curvatura no Photoshop, não estava? Isso, pela pintura. Exatamente. A gente vai usar a curvatura aqui para vocês verem. Por isso que é no Photoshop, eu estava enchendo o saco só para fazer no pincel. Aqui a gente vai fazer no lápis e na curvatura. Mas você vai ver semelhança nos dois softwares, tá? O que acontece lá? No Photoshop, eu vou ter uma imagem bitmap. Eu não consigo, então, ter um redimensionamento muito amplo. Aqui eu já vou ter uma imagem vetor, né? Então eu consigo ter esse redimensionamento diferenciado. Essa é a diferença básica dos dois softwares, tá? Então o que você consegue fazer no Photoshop, que eu gosto muito, é a questão do preenchimento, da coloração, né? Ali você consegue trazer muito mais cores assim reais, chapadinho, tá? Vamos lá. Aí fechou. Se você tiver no ângulo frontal, pensa sempre na parte também que faz sombra, tá? Então vocês sempre têm que olhar aí aonde que está fazendo sombra. Ó, tem um. Pronto. Daí vem aqui. Então o nariz já começou a existir aí, certo? Parte de sombreamento aqui vocês vão fazer depois. Então, aqui já dá para a gente marcar, bem marcadinho. Aqui também. Aqui também dá para marcar a covinha, tranquilo. Linhas, passam todas as linhas de expressão, tudo bonitinho, porque aí depois vocês vão começar a limpar. Aí vai começar a aparecer de fato, tá? Então não fiquem em torno que vocês estão fazendo. Vamos para a boca agora. Traço até que não tô com mal de Parkinson hoje, né? Fique à vontade. Aqui, ó, vou fazer a parte de dentro, professor. Se eu toquei na parte de cima, ele vai entender, então, que a minha ferramenta preciso tirar aqui o fechar os caminhos e editar os caminhos. Porque senão ele vai, ó, agora eu consigo fazer tranquilo? Sim. Nesse sentido. Pronto. Agora eu vou lá e ativo. Pronto, já tenho aí aqui, tá? Isso daqui é mais para acabamento.
os dentes todos assim, ó. Né? Porque senão fica aquela coisa horrorosa, fica feio, parece uns negócios. Os contornos, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, eu vou ter que também tirar. Professor, os caminhos? Aqui, ó. Você Tá. aperta Enter. Ah, tá. Beleza. Tá? Pode tirar essa daqui também, do editar caminhos selecionados. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Depois eu faço os de trás para não ficar muito estranho. Aí é legal vocês fazerem também toda a questão da gengiva, tá? Quando você tem aqui presente. E aí vocês já vão começar a ter mais ou menos a cara do ator europeu aqui. E depois esses são ajustes finos, tá? Falta fazer mais o olho. Aqui, professor, e eu quero fazer ele colorido já, beleza. E não quero ficar desenhando assim, quero já desenhar tudo rápido. O que eu faço? Eu seleciono lá e eu coloco desenhar atrás. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter o meu desenho, ó. Lá. Ó, ferramenta. Mas isso a gente vai esperar mais um pouquinho. Aqui mais ou menos as dicas para vocês verem como que começa a ficar. E essa ferramenta aqui, ó, vocês até podem ter visto no FreePic, por exemplo, se você pega um vetor, você vai ver que ele não é perfeitinho só o cabelo. Ele é um molde desse daqui que o cara já vai ilustrando, desenhando. Então ele, tipo, ok, fazer o cabelo lá bonitão, mas eu não preciso ter todo esse contorno de novo que eu já fiz aqui da testa e da orelha, certo? É um trabalho que não precisa existir nesse caso. Deu para entender para que serve essa ferramenta? Sim, não. Tá difícil, professor. Não, tá fácil. Tranquilinho, tá professor. Tranquilinho. Tá. Certo. Então, top. Então, vamos acabar de fazer os acabamentos. Pega aqui o... Ó, posso continuar aqui. Ô, professor.
Claro, diga. Seu cabelo tá muito fácil. Tinha que pegar um cabelo que nem o meu para desenhar. O seu é top. Manda uma foto para mim que eu desenho. Ah, é porque para mim fazer um meu Deus do céu, 3 horas. É nada. Olha lá, já fiz as marcas de expressão. Depois você suaviza isso daqui, tá? Não precisa deixar. Às vezes, quando você começa a criar as marcas, quando você abre para o desenho em si, fica uma coisa horrorosa. Mas depois você vai começar a dar todo o sentido das expressões ou tirar essas impressões também, tá? Olha lá. Mais um cliente cancelando aqui no WhatsApp. Tá terrível essa crise, gente. Pelo amor de Deus. Então, a gente vai lá e faz a curvinha aqui da orelha. Outra curvinha aqui. E agora, essa daqui, que a iluminação tá diferente, ela proporciona mais silhuetas aqui. Vou arrumar, não preciso voltar e nem apagar, lembram? Ah, preciso, porque eu não ajustei a minha ferramenta. Então, é só apertar o Enter, ajustar a ferramenta. Ctrl Z aqui. Prontinho. E agora eu faço essa parte aqui de dentro. E aqui eu posso fazer apenas um risco. Olha lá, orelha definida, tá? A mesma coisa, minha barba é falhada, então ela não tem tanto preenchimento assim. Então a gente vai lá. E aqui eu posso desenhar por cima dessa camada aqui que eu desenhei, tá? Se eu quiser desenhar por cima, eu desenho normal. E aí venho lá e começo a criar. Aqui no desenho a gente pode mentir. Nossa senhora, fiquei com mal de parto. E aí vem. Pronto. Faço a curvinha aqui. Então já dá pra gente juntar essas partes aqui. Fazer tudo de uma vez. Torno da barba, depois vou fazer o preenchimento disso daqui com essa daqui, tá? Então começou já a ficar mais definido, certo? Ainda faltam os itens do olho. E aí, se eu for fazer outro olho, já desenhar a pupila lá, já venho aqui nessa ferramenta. Já vou fazer. Já ficou lá dentro. Detalhe do olho aqui dentro também, ó. Então, posso fazer parte de dentro.
Depois tem a linha também dos cílios e tem, nossa, tem um monte de coisa para fazer. Eu não tirei a seleção de lá, lembra? Então tem que desenhar normal. Aí eu consigo vir. Lembre que depois vocês vão manipular e vocês vão limpar isso daqui, tá? Olhos, sobrancelha, barba, nariz, boca, o cabelo tinha feito aqui, vamos fazer de novo. Desenho atrás. Nossa, que rapaz bonito. Você tá usando? Não. A mesa ainda não, você tem que me ensinar. Amanhã eu faço. Sala. Desenhei ele lá. Ele ficou aqui na frente, né? Justamente porque a gente tem preenchimento ainda, tá? Se isso te agoniar, aí depois é só você separar. Cortar aqui. E aí, só excluir. Excluir essa bagaça. Então, já tenho aí praticamente que o desenho a parte de preenchimento, deixa o seu contorno lá bonitinho, né? Porque olha só isso daqui, você já consegue preencher automaticamente outra camada. Aí você coloca. Aí, beleza. Dá o zoom. E aí, com a fotinha aqui, você já pode dar um Ctrl+C. Aí lá, na sua camada de contorno, Professor, dá um Ctrl quê? Falhou aqui o áudio. Ctrl+C. E Ctrl+F. Não, peraí, deixa eu ver. Aqui, peraí. Ó. Por que ele não tá indo? O meu Ctrl F não tá funcionando, estranho. O Ctrl F, ele cola onde você retirou, tá? Deixa eu ver se é porque eu não dei Ctrl X. Deve ser isso. Peraí. Ó, Ctrl C, Ctrl F, aí você dá um Ctrl X, vai lá para a ferramenta preenchimento e dá um Ctrl F. Não deu certo também. Mas vamos remediar nesse sentido. Dá um Ctrl C e dá um Ctrl F. Na outra camadinha, tá? Ficou na camada, Ctrl X. Ctrl F.
Pronto. Agora foi. Aí você vem para preenchimento. Depois eu vou fazer um tutorialzinho, eu estou deixando essa aula gravada para vocês. Dona Rosa e a família. Vai deixar o doida, né? Vai ter que repetir tudo de novo. Eita, Laia. Aqui eu já posso começar, então, a colorir. Só que lembra, a minha camada de preenchimento tá aqui. Ctrl C. Assim, um preenchimento para o olho, preenchimento para o cabelo. Sim, é o que eu estou fazendo. Só que, ó, aqui tá separadinho. Ó, ele já vem automático. Ah, Tá ele já vai automático. Exatamente, eu tô. Depois é só eu chegar aqui e colocar cabelo, rosto. Entendeu? Sim. Fechou. Beleza. Aqui a gente tem que enviar a camada para trás, tá? Como eu tinha tirado lá. Aí você tem que ajustar aqui para ele ficar bonitinho. Pronto. Eu já tenho aí mais ou menos como tá ficando o desenho, certo? Certo. Então, beleza. A mesma coisa, então, quando eu faço da barba. Da barba em si, dá para você já deixar no preenchimento e você passar o lápis. Você mesmo. Então, tô aqui, já passo... bonitinho. Feito, organizar, trazer para frente. É só a gente dar um clip mask, que é o que aqui, ó, do Paint Finder também, tá? Clip mask que a gente vai deixar depois. Vem em dividir, clica 2 vezes, a ferramenta seleção, e tirou. Barbinha. Ok. Então, e lá para preenchimento, Ctrl V. Tranquilo? Vocês estão vivos? Estão dormindo? Sim, vivos. Vivos e perdidos. Tranquilo. Professor, é mais fácil pintar no Photoshop. Isso daí, você é doido. É mesmo? Não, para pintar? É organização. Depois, Pra quando vocês ficarem... É mó ritual. Ritual. Tá no dentro. Aí, É você 30 anos mais velho. É por causa das linhas de expressão. Depois, a gente sai limpando isso daí que eu falei para vocês. Uhum. Aí, limpou, já fica lá. A diferença Fica. é por conta das linhas. Se a gente for fazer todas as linhas de expressão, aí
você limpar. Vai limpando, e aí você vai ter uma noção, tá? Essa vibe aqui, ó, vocês podem unir elas para pintar. Então, seleciona, porque a gente fez tudo bonitinho, uma por uma. Como tá selecionando aí? É só apertar o Shift. Ah, tá. Tá? Vou dar o zoom aqui, ó. Aperta o Shift. Vem lá. Deixa eu unir as linhas aqui. Deixa eu ver se já vai. Não vai. A gente precisa unir as linhas, tá? O que é mais fácil, bloqueia lá o contorno, faz dentro do preenchimento esse desenho aqui. Então já... Isso. Deixa eu ver se tá ok, organizado. Depois é só organizar aqui, tá, gente? Ó, esse. Olha lá. Certo. Aqui é a mesma coisa para você depois fazer a gengiva. E essas arestas aqui, depois você vai ajustando também. Ah, nossa, não ficou tão legal. Então, ferramenta seleção direta. E já vai ajustando lá bonitinho. Para não ficar tão estranho, né? Olha lá. E assim vai, tá? Uhum. A mesma coisa para todas as outras. Mas aqui é questão mais de prática, de vocês começarem a colocar. É A bem gente vai fazer só o tranquilo. rosto para fazer o corpo todo. É para vocês fazerem tudo. Do lápis é uma possibilidade, tá? Então a gente vai... Ah, tem uma coisa bem legal, que às vezes se você desenha assim, ó. Cadê? Aqui, lápis. Ó, se você tem a mania de desenhar puxando a caneta, deixa eu pegar aqui, hein? Professor, tenho mania de aqui e começo a fazer assim, sabe? Se você tem essa mania de desenhar nesse sentido, você precisa ativar esses caminhos aqui, porque ele vai te dar uma continuação, ó. Quem tem essa mania é legal para considerar dessa forma também, tá? Mas vamos lá. Essa é a ferramenta lápis. Então, desenrolem aí a questão para ferramenta curvatura, tá? Dúvidas da lápis? Não. Não.
Todas. Flávia. Todas, Rosinha. Diga aí o que você tá com Não, dúvida. não. Eu só acho que eu me perdi na hora de fazer o preenchimento, que você abriu uma outra camada. Camada? Você pode fazer o novo desenho por cima, igual eu fiz o do dente, Certo. ou você pode dar Ctrl C, Ctrl e Ctrl F, que ele vai colar os traços aqui e você vai preencher. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Quer que eu faça para você ver? Não, já é essa parte que eu me perdi nos Ctrl, mas eu posso estar fazendo novamente, né? Isso. Esse daqui é o certo. preenchimento e esse é o contorno. Ó, eu tenho os dois, certo? Tenho o Certo. preenchimento e tenho cada camada. Por que disso? Porque depois a gente vai conseguir se organizar muito mais efetivamente do que aí se não tiver desorganizado, depois o preenchimento fica ruim, depois se você quiser fazer iluminação, também fica ruim, aí acaba dando um monte de problema. Professor, você criou em qual tamanho? Esse daqui? Esse daqui tá 1080 por 922 aqui, mas pode criar 1000 por 1000, pode criar 1200 por 1200. Tá? Você colocou duas pranchetas? Oi? Colocou duas pranchetas? A prancheta é para a ferramenta curvatura que a gente vai ver agora. Ixi, como é que você adicionou? Eu perdi. Ó, cliquei na ferramenta prancheta. Ferramenta prancheta é Shift mais O, tá? O atalho. Cliquei na ferramenta prancheta e fui nesse maisinho aqui, ó, nova prancheta. Ele abriu a prancheta. Nova. Ah, tá. Tá bom? Ah, tô marcando. Shift mais O aí. No maisinho. Ferramenta prancheta aqui. Shift mais O. Se você apertar no teclado, Shift mais O. Se eu quiser mais uma aqui, só apertar o maisinho. Tá. Bom? Tá. Fechou. Agora vamos para a ferramenta curvatura, tá? A curvatura... A curvatura, ela é muito legal. Eu gosto dela, porque ela facilita todo o processo. E ela, automaticamente, ela já vê todo o contorno do objeto, tá? Então, a ferramenta curvatura nada mais é do que você aperta, volta, ela faz uma curva. E assim, sucessivamente. Se eu quiser fazer uma espiral aqui, né, ó, ela vai fazendo. Bonitinha aí. E como que funciona? Ela é sensível às curvas de uma imagem. Então, quando a gente pega a ferramenta curvatura, se você não achar do lado esquerdo aqui, aí você vem aqui nesses pontinhos aqui, tá? Ou você aperta Shift mais Till. Vai fazer aqui. Cliquei em uma, cliquei a outra. Ó o que ela começa a fazer, ó. Cliquei. Você viu que ela tá lendo todo o contorno? Uhum. Ela leu todo o contorno. Quando a gente chega numa extremidade que é muito reta,
aí a gente dá um ESC, utiliza a caneta, curvatura de novo e taca ali pau. Ó. Cuidado. Ali algumas curvas importantes, tá? Então, fica sempre atento, não faça pontos muito longes, assim, distantes um do outro. Aí, com a ferramenta espaço, você consegue já ter ali a mãozinha, né? E você consegue já manipular a sua imagem. Aí, vamos lá. A mesma coisa para cá, ó. Já tenho ESC, ferramenta caneta, clico, puxo uma, ESC, ferramenta curvatura e continuo o processo. Barra de espaço. Ó, aqui dá para eu fazer já ela distante, ó, porque ela tá pegando toda a curva do meu rosto, tranquilamente, certo? Aqui é a mesma coisa. Vamos ver se ela chega aqui. Não chegou. Vamos fechar aqui primeiro. Agora a gente fecha nessa. Você viu que a curva dela ficou bem mais harmônica do que aquela que a gente fez com lápis, né? Uhum. Clica aqui na âncora, puxa só mais uma, ESC, curvatura, e vem. Aqui ela ficou um pouquinho fora. Aí você pode ajeitar ela, tá? Aqui, só apertar o ESC e ajeitar ela mesmo. Aí volta. Pronto. ESC aqui, porque aí a gente vai fazer agora a volta. Puxei aqui, bonitinho. Curvatura. Aqui. Foi. Vai fechar. Olha esse preenchimento de curvatura. E olha esse preenchimento. Até que você tá bem, né, de mão livre. É mesmo. Se fosse eu, ia sair tudo torto. É, tá quase parecido. Tá bem próximo, né? Tá mesmo. Parecendo um Ctrl+C. Mas olha só como ele dá diferença aqui, ó. É um traçado mais limpo, né, professor? Exatamente. Um traçado muito mais limpo. Então, se eu não utilizo o suavizar aqui na ferramenta, se eu não aperto Alt e limpo, não suavizo, ó, aí ele vai ficando próximo. Uhum. Né? Ele fica próximo. Mas caso ao contrário, a ferramenta curvatura me dá muito mais precisão nesse sentido do que... Só que aí entram dois estilos, tá? O estilo de desenho livre e esse um pouquinho mais Caxias, né? Um desenho bem mais próximo à realidade, com as curvas bem mais... Ok? Ok. A mesma coisa que vocês vão fazer para esse daqui. Então, tem toda essa parte de estrutura de cabeça. Depois eu vou para a estrutura de cabelo.
É a mesma coisa aqui, gente. Essa ferramenta serve para todos, tá? Se eu Tá. quiser desenhar atrás, só apertar aqui e taca ali pau. Esse. Agora o topete vai ficar bem mais certinho do que tava lá no outro, ó. Bem mais simétrico, né? Aí eu venho aqui. Desliga seu microfone. Deixa eu ver o que aconteceu com as camadas aqui. Dá para fazer também é você dividir ele. Dividir. Junta. Ó, já tem. Orando. Olha lá. Ficou bem mais perfeitinho do que o outro. Então tem todo um desenho diferenciado aqui por conta de pontos, de âncoras, tá? Essa similaridade com as duas ferramentas para você trabalhar, ok? Ok. Alguém tá travando aí. Quem que é, será? Dona Rosa? Não. Não? É a Michelle. Ah, então fechou. Já tá indo. Todas. Nada de fazer que será todas. Essa parte que o senhor fez a parte do cabelo, acho que ficou muito rápido para colocar uma camada em cima da outra. Tá, não, essa daqui foi um cambalacho que eu fiz rapidinho para. Mas aí envia para trás e envia para frente, né, professor? Exatamente, entendeu? Essa daqui só foi para, tipo, a gente fazer uma peruquinha mesmo, ó. Tem a peruquinha e tem a cabeça. Tá? Aqui, aqui, ó, por exemplo, tem o cabelo todo. Então eu não cortei. Isso. Esse daqui eu cortei. Ah, tá, entendi. Peraí, gente. Desculpa, fui ver o que estava acontecendo com o bebê. Então é isso, galera. Perguntem aí se vocês tiverem uma dúvida, porque agora é a hora de vocês colocarem em Quando a prática. gente salvar, professor, vai salvar separado, né, as pranchetas? E ver as camadas e as pranchetas. Agora, se você exportar, você tem que exportar prancheta 1 e prancheta 2. Em arquivo, exportar, exportar como. Aí você pode escolher PNG, JPEG, né? Usar pranchetas. Seleciona aqui
e seleciona que eu quero 1 e a 2, 1,2. Aí vai sair 2 arquivos aqui para vocês. Ah, Nós vamos ter que fazer os dois, no sentido, dois. a curvatura e E o lápis. o lápis. Só me diga uma coisa, a curvatura eu não estou achando aqui no meu. A é bem embaixo da canetinha, dona Rosa. curvatura é Shift e Till. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Shift e Till. Shift E Till. Dá para mostrar aí? O meu também não tem aqui, o meu tá diferente também. Deixa eu ver aqui. O meu também não tá indo com o tio, não. Espera aí. O meu vai. O meu não vai. É porque Qual o seu que tio, ele é separado. Tá? Vê se lá em cima tá em clássicos essenciais. Pode ser que seja isso, não sei. Não conseguiram? Não. Não, o meu não tá aqui também. Vamos ver se a gente acha. Vê se em janela aparece. Tem ferramenta caneta, adicionar ponto âncora, excluir, converter ponto âncora. Vem aqui, ó. Vocês têm aqui essas reticências? Pera aí, deixa eu ver. Aonde? Não Essas tem. reticências lá embaixo? O meu não tem, não. 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 Então vai em caneta, aperta a caneta e vê se ela tá lá, curvatura. Não. O meu tá ferramenta. O meu também. O meu só Os faz de a você- curvatura, professor. Qual que é a com o meu versão de vocês? curvatura. O meu é 98, eu acho. Ixi, o meu, não É a sei. Twitter 98? Não dá para mostrar aí, né, professor? Porque se for antigo, às vezes não tem a ferramenta. O meu é o antigo. Então pode Você é ser. qual ano, professor? Ou de 2020. Ixi, Então, meu acho não que é chega aí. 2019 ou 2018, um dos dois. Pode ser que não tenha por conta disso, tá? E agora? O lápis vocês têm? Sim. Sim. Então, beleza. Faz o lápis se vocês não conseguirem fechar com curvatura e não tem o que fazer, né? Mas se a gente fizer com a caneta. Dá para você ir suavizando. Vou fazer isso. Isso. Pode fazer, professor, então pode fazer com a caneta fazendo as curvas? Não. Vai usar o lápis. Não, não então, tiver- mas a gente não tem curvatura. Ah, tá. Se você não tiver curvatura, você pode fazer com a caneta e suavizar as curvas. Pode ser. Mas tem que ter os dois. Um só com lápis e o outro só com a caneta. Tá. Ah, tá. E tem Mas pode papel. fazer entregar com quando? normal, né, também? Oi? Pode fazer com a caneta normal, que não tem a curvatura. Pode. Tá. Já? Manda no seu e-mail? Vai mandar pelo e-mail? Não. Na nossa aula eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Tá bom. Tá bom? Vai falar no grupo, né? Isso. Não esqueçam que esse é no Illustrator. Esquece o Photoshop agora. Depois a gente volta pro Photoshop. Ok. Que fininho. Até essa pandemia passar. A gente tem Ok. previsão, professor, de quando volta às aulas ou não?
pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, Nunca. eu acho que aí vai mais uns 30 dias de quarentena, né? Mas, pela previsão da faculdade, a gente volta na segunda semana de abril. Aí eles Mas podem se o revogar. se o Ministério da Saúde prorrogar, aí não vai voltar, né? Não. Vocês voltam fazendo prova, se vocês voltarem daqui 2 semanas. Lascou. Lascado. Eu tenho TCC e o Ricardo não me responde. Eita, Maia. Você tem também, Dona Rosa? Tenho. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer e tem que ir enviando pelo portal?